É o famoso sensação do eleitor na hora de fazer as compras. Literalmente foi isso que Kamala Harris apontou, né, Poggio? Agora, a grande questão que eu queria te colocar é porque, a despeito disso, desta impressão da questão dos preços, no que diz respeito à atividade econômica, há um misto aí de percepção. Houve um temor de se os Estados Unidos, por um excesso de permanência de alta de juros por lá, da parte do Fed, entraria numa recessão. Ficou claro que não, que é uma desaceleração. No que diz respeito ao mercado de trabalho, há uma atividade intensa aí nos Estados Unidos. Ao seu ver, como é que está se desenhando este debate nas questões econômicas? O quanto Kamala Harris tem condições e está respondendo à altura o legado de Joe Biden na área econômica, e o quanto os republicanos Donald Trump e J.D. Vance têm sido bem-sucedidos no ataque, principalmente puxando por essa questão do aumento do custo de vida do cidadão médio americano. Yuri, a gente falou de migração, né? A migração é o segundo tema mais importante dessas eleições, talvez. Não há dúvida nenhuma que o primeiro tema, o tema decisivo, o tema que, a despeito de todas as discussões sobre a eleição Trump a Kamala Harris, que vai decidir essas eleições, é a questão da economia. Essa é uma vantagem que Donald Trump tem nessas eleições, porque o eleitor percebe o Donald Trump como alguém que tem mais condições de gerir a economia. O eleitor lembra do tempo do Donald Trump de forma melhor do que lembra do tempo do Joe Biden. Isso porque, de fato, o preço dos produtos básicos aqui nos Estados Unidos, desde produtos básicos até compra de casa, né? Casa, por exemplo, dobrou o preço de casa entre 2020, 2021 e agora 24, ou seja, muito mais caro e com juros ainda mais altos, né? Então, o eleitor, ainda que a gente olhe, quer dizer, do ponto de vista macroeconômico, né, um economista que olha as planilhas, vai dizer, olha, tem aqui dados bons da economia americana, veja só o emprego, veja só a inflação está em queda, mas o dado concreto, como você colocou, é que o eleitor médio norte-americano ele vai comparar o preço do ovo que ele paga hoje com o preço do ovo que ele pagava 4 anos atrás. Não interessa que nos últimos 6 meses o preço do ovo não aumentou. Interessa que ele tem uma sensação de que está pagando mais, que essas coisas estão mais caras. Esta sensação, pesquisa atrás de pesquisa, confirma esta questão, né? O problema da inflação. Qual que é a origem disso? A gente vai entrar num debate econômico aqui, que talvez não seja muito a minha área, mas tem tanto a questão da pandemia, que é um elemento, como a questão também dos gastos que o Joe Biden fez para recuperar a economia americana por conta da pandemia, né? Trilhões e trilhões de gastos que podem ter tido aí um efeito inflacionário. Deixo esse debate para os economistas. Do ponto de vista político, a Kamala Harris tem feito esse debate político, dizendo, então, não, isso vai botar o foco no Donald Trump. O Trump, por sua vez, vai colocar o foco nesses gastos, né, na gestão da economia do Joe Biden e da Kamala Harris. É bem verdade, houve uma recuperação da economia americana, uma recuperação dos empregos, a inflação está entrando agora numa rota mais controlada, mas o fato concreto é que durante os últimos 4 anos, este país, os Estados Unidos, passou por um ciclo inflacionário que não via há 40 anos. E isso altera a percepção do eleitorado. Não fosse isso, eu diria que a vantagem dos democratas da Kamala Harris ou do Joe Biden, quando era candidato, sobre o Donald Trump seria muito mais confortável, né? A grande questão que desta eleição que fragiliza os democratas e que muitos republicanos estão um pouco desesperados, porque o Donald Trump é alguém que não é muito afeito a fazer campanha, que as pessoas dizerem para ele como fazer campanha, né? Ele tem focado em questões da raça da Kamala Harris, né? Enfim, questões que não têm muito a ver, que não têm muito apelo, quando na verdade deveria focar mais nessa questão econômica, né? Que tem a ver com o dia a dia do americano médio. Muitos republicanos estão preocupados que o Donald Trump está meio sem foco aí nessa questão da campanha, agora com o tempo já pressionando bastante, mas é um tema central e que a Kamala Harris vai ter que enfrentar, que vai ser trazido, por exemplo, no próximo debate entre os dois candidatos.